Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né, nesse segundo episódio da temporada 5 do Book Club do Genan. Eu sempre conto essa historinha, porque nós sempre temos pessoas novas. Então, bem-vindos e bem-vindas aqueles que já vêm aqui há bastante tempo, bem-vindos e bem-vindas aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje. Esse Book Club começou durante a pandemia como uma iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura Narrativa e Medicina da Universidade de São Paulo. Naquele momento, nós sentimos, além da solidão, né, muita necessidade de estarmos juntos, discutindo como a literatura e a arte nos ajudavam a configurar e a dar algum sentido para aquela experiência muito radical que nós estávamos vivendo naquele momento. E de lá para cá nós não paramos mais, né? Nós tivemos, então, nessa já é a quinta temporada do Book Club. Hoje em dia ele já não é mais um Book Club, ele foi, né? Na primeira temporada nós trabalhamos apenas com textos literários ligados às questões da saúde, e aí dessa iniciativa do primeiro ano nasceu o nosso livro, Pandemos, né? Que é um diário da peste. Cada um dos participantes do Book Club naquele momento escreveu um dia da pandemia, né? E nós depois publicamos esse diário da peste. Então essa foi a primeira temporada. E a partir disso, como nós não paramos mais, nós decidimos então a cada ano, né? A cada temporada, porque os limites da arte não existem, né? E nós sempre nos expandimos muito além da literatura, né? Eu também dei aula de filme muito tempo e tudo mais, assim, as várias linguagens nos permeiam, né? E permeiam aquilo que é humano e as questões da saúde. Então, nós fomos aos poucos expandindo as nossas discussões para outras linguagens artísticas, né? E então, no segundo ano, nós trabalhamos com a questão das artes visuais e saúde. No terceiro ano, nós trabalhamos com a questão do cinema, filmes e a questão da saúde. No quarto ano, que foi o ano passado, a gente teve uma espécie de uma miscelânea, trabalhamos um pouco com teatro, mas também com filme, mas também com textos literários. E esse ano, por sugestão do Dr. Hélio Plapper, que é membro do Genan, e também está assíduo do Book Club, né? A gente brinca, né, entre nós que a gente só começa o Book Club quando chega o Hélio, né? A gente decidiu trabalhar a questão da música na sua relação com a saúde, o que significa dizer na sua relação com o humano, né? Na sua relação com aquilo que nos faz humanos, né? Nos faz dar sentido à nossa existência nesse mundo, né? E hoje a gente tem aqui, nós temos a honra de ter conosco o nosso membro do Book Club, professor Paulo Bedac, que sempre que pode está aqui conosco, né? E já há mais de duas, acho que umas 2 ou 3 temporadas, né? Não é a primeira vez que o professor Bedac participa do Genan. Ele já esteve conosco lá atrás, em 2014, com um trabalho do qual a gente vai falar um pouquinho hoje, mas numa palestra presencial lá na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? E então, professor Bedac, de novo, muito bom ter você com a gente, companheiro aqui, né? E também o Jarbas Agnelli, que é essa figura, como diz o professor Bedac, né? Esse artista multimídia, maestro, e que a gente vem aprendendo a admirar, e músico, videomaker e uma série de outras coisas aí que o Jarbas faz. E depois eu conto, no final eu conto qual é a minha admiração. Tá? Mas agora eu não vou falar, agora eu vou deixar eles falarem. E também vou pedir que antes que o Jarbas e o professor Bedac falem, vocês não estranhem que eu chamo o professor Bedac de professor Bedac, né? Porque como nós falamos aqui em off antes, eu fui aluna do professor Bedac no Dante Alighieri, no colégio, quando eu tinha 16 anos. Então, é difícil para mim chamá-lo pelo primeiro nome, né? Então, para mim, é o professor, professor Bedac, então não estranhem que eu chame assim. Antes da gente passar a palavra para eles, eu gostaria que a Andrea
dissesse um oi e contasse para vocês um pouco, né? Quer dizer, não vai dar para contar, porque é coisa gigante, mas contasse aí para a gente quem são os nossos convidados de hoje, Andréia. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, especialmente para apresentar esses dois grandes convidados, né, Fabi? Que eu abusei dos adjetivos no e-mail que a gente mandou, mas com razão, não sem razão. Então vamos lá. Quem é Jarbas Agnelli? Desculpa, acho que eu estou pronunciando errado. Agnelli, como que eu pronuncio o seu nome, professor? É Agnelli, mas pode falar Agnelli. Agnelli também, que é mais fácil de. Eu falo Agnelli para todo mundo, mas o italiano é Agnelli. Ótimo. Jarbas Agnelli é um artista multimídia brasileiro, criador publicitário, diretor de arte, diretor de filmes e músico. Jarbas tem mais de 700 filmes dirigidos para clientes como Itaú, Bradesco, Volkswagen, Globo, HBO, NET e a lista é grande. Durante sua carreira ganhou os principais prêmios nacionais e internacionais, entre eles 5 Clios, 5 Profissionais do Ano da Globo, além de diversos prêmios na MTV e 10 Leões em Cannes. Jarbas também tem diversos curtas premiados e ministra palestras regularmente, participando como orador em 2 TEDs no Brasil. Ele atua como criador de conteúdo à frente da Birds on the Wires, além de dirigir para a TV Cultura e produzir trilhas sonoras para filmes e músicas para o seu projeto pessoal Fúrio. Agora, o professor Paulo Bedak, membro aqui do nosso Book Club, é um bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, licenciado em Física pela Faculdade de Educação da USP, mestre em Educação pela UNED, em Madrid, Espanha, Cátedra Unesco, autor e coautor de mais de 50 livros entre livros didáticos de Física, Matemática e Ciências, livros de astronomia, meio ambiente, mitologia grega, entre outros. Muito obrigada por estarem aqui. A palavra é de vocês. Obrigado a você. Bom, nós tínhamos combinado que, pela importância do Jarbas, seria melhor eu começar, É isso. porque senão eu não teria chance de falar depois dele. Não, você vai me fazer uma sombra grande, agora vai ser pior. Que eu falaria um pouquinho no começo e depois passaria a palavra para o Jarbas, tá bom? Antes de compartilhar o vídeo, os 2 vídeos pequenininhos que eu selecionei, deixa eu explicar uma coisinha básica sobre som. Eu vou falar de som de estrelas, né? Basicamente. O som é uma onda mecânica, né? O que é uma onda mecânica? Basicamente, nós temos 2 tipos de ondas, uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Ainda bem que eu tenho outros físicos aqui, como o Máximo e a Vera, para não me deixarem mentir, né? As ondas eletromagnéticas, como a luz, raio-x, ondas de rádio, elas se propagam no vácuo. Já uma onda mecânica, não, como o som, só se propagam em meios materiais. Uma onda mecânica, ela é, na verdade, uma vibração das partículas de um meio. Sabe aquela brincadeira dos dominós, em que a gente monta um monte de dominós e empurra um deles, um vai empurrando o outro? Quer dizer, aquela perturbação em um vai se propagando ao longo de toda aquela sequência e todos vão caindo. Uma onda mecânica é algo assim. O som, né, é uma perturbação nas moléculas do meio e essa perturbação se propaga por todo o espaço. Não só no ar, não é? O som se propaga na água, se propaga nas rochas, só não se propaga no vácuo, tá? Isso faz com que o universo seja absolutamente silencioso, porque o espaço entre nós e os astros é vazio, não é? Então eu não tenho como ouvir o som de uma estrela, de um planeta.
Isso não significa que eles não existam, não é? E uma estrela, na verdade, é um movimento gigantesco de matéria em forma de plasma, né? Plasma é algo além de um gás. É um gás ionizado, é um gás onde as partículas estão eletrizadas, né? Mas é um fluido gigantesco, né? Em altas temperaturas. Mas aquilo está em constante agitação lá dentro, né? E essa constante agitação na verdade, um movimento de matéria. E esse movimento de matéria é som. Como acontece aqui no interior da Terra, abalos sísmicos, né? Que são, na verdade, som. Né? Bababum, aquelas coisas que a gente pode ouvir, né? Em alguns momentos, terremotos e tal. Bom, agora, nós temos acesso a esse som do interior das estrelas. Curiosamente, temos, né? Uma sonda espacial, em especial a Kepler, que funcionou até 2018, ela conseguia captar variações na superfície das estrelas, de algumas em especial, e variações em luminosidades em alguns pontos que acabavam denunciando essa movimentação interna. E isso permitiu que se montasse uma arte de que som estaria produzindo essas movimentações internas. A gente sabe que essa movimentação dentro das estrelas provoca um som chamado infrassom. Ouvido humano capta sons entre 20 e 20 mil hertz. Esses sons no interior de estrelas estão abaixo de 20 hertz. A gente não ouviria. Mas nada impede que eu toque essas notas em outras oitavas, não é? Quando eu toco uma música né? Isso, eu toco uma música numa primeira oitava, se eu tocar numa oitava logo acima, é a mesma música, Sim. um pouco mais aguda, né? Sim. Se eu tocar na outra, é a mesma música, um pouco mais aguda. Então, se eu pegar esse som das estrelas e tocar em outras oitavas, é a mesma música, né? São as mesmas notas. E é isso que eu vou mostrar para vocês. E, curiosamente, pessoal, isso foi feito na Inglaterra e teve a participação artística, sabe de quem? Do Brian May. Quem é o Brian May? É o guitarrista do Queen. Astrônomo. Ele é doutor em astrofísica, sabiam disso? O guitarrista do Queen é doutor em astrofísica. E ele participou não só como um cientista, vamos chamar assim, né? Embora ele não atue como cientista, mas também como artista, tá? E teve também a atuação de um pessoal do cinema lá de Hollywood, e o resultado é muito legal. Então, André, eu queria compartilhar esse vídeo e em seguida um outro, que aí sim é uma arte. Aí o que o artista fez foi dar uma nota a cada brilho de estrelas. Uma estrela mais brilhante tem uma nota, menos brilhante uma outra, e ele pegou fotos do Hubble e foi correndo galáxias e tocando uma música, então, cujas notas variavam conforme o brilho das estrelas. Isso é uma arte pura. Eu até sugeri um dia para o Jabas. O Jabas, eu não sei se vocês sabem, ele é meu genro, é casado com minha filha, né? Eu estou aqui na casa da minha filha, do meu genro, né? Aqui em Vinhedo, a gente mora em Vinhedo, né? Eu sugeri isso para o Jabas, né? Ele vai mostrar o trabalho dele e as estrelas têm muito a ver com isso, como arte, como obra de arte, né? Então vamos lá. André, pode passar já o outro.
Era isso, pessoal. O primeiro é um som real de uma estrela, né? E esse segundo é uma arte usando estrelas para gerar notas aleatórias, né? É isso aí. Minha contribuição foi essa. Depois a gente faz perguntas, porque eu já quero saber como é que foi isso captado, quantos anos-luz leva isso para chegar, como é que a gente chega nas notas, depois eu quero saber, tá bom? Mas depois a gente fala. Perfeito. Bom, isso é bem mais Meu filho científico. mandou um negócio no chat aqui, ele veio aqui dizendo: estou ascendendo, estou indo para o céu. Eu tô mesmo, ué. Olá, tá Tô bom, mesmo. Simples assim, tô acendendo, ok. evitando. Eu ia dizer que isso é bem mais científico do que as minhas coisas. Minhas coisas são muito mais intuição e chute. Vamos lá. Né? Então, eu juntei algumas coisas, né? Acho que a gente pode ir passando, né? Na verdade, eu coloquei uma palestra que eu faço sobre, que eu chamo essa palestra de sincronia, né? Eu vou dar o share aqui na tela. Vamos ver se o som sai direito, né? Eu sempre fui muito ligado nessa coisa de sincronia. Eu acho que eu tive influência dos dois lados da minha vida, as duas influências foram muito fortes, que um era meu pai, que é publicitário, diretor de arte, diretor de criação, e ele me puxou para essa coisa do visual, né? E o outro lado foi o meu bisavô, Fúrio Francischini, que era um músico, um maestro que veio de Roma, e eu nasci vendo ele tocar órgão de igreja, ele tinha um órgão de tubos na casa dele, na sala dele, lá na Avenida Nazaré, no Ipiranga, e essa coisa marcou a minha infância inteira. Então eu tive sempre eu sempre fiquei entre, tanto que quando eu comecei na publicidade eu já fiz uma banda, eu não sabia se eu ia querer ser músico, para a tristeza do meu pai. E daí eu consegui achar um caminho no meio dessa história, que eu acho que é essa coisa de tentar traduzir uma coisa em outra, né? E a sincronia é uma coisa que sempre me interessou muito, porque basicamente tudo tem sincronia, né? O sol, a palavra sincronia vem de sol, tempo, né? Sun, cronos, né? E a gente, nós somos sincronia, né? O nosso pulso, nosso sangue, nossa vida, as voltas que a gente dá em volta do Sol, as fases da Lua, e eu sempre me interessei muito e eu sempre achei que quando a gente consegue fazer arte, essa arte que eu sempre procurei, tem ali uma mágica que encanta o ser humano, porque nós estamos dentro de sincronia e, né, tudo em volta é sincronia, né? E eu acho que quando a gente consegue chegar num ponto interessante, acontece meio que uma mágica que é uma mágica que aconteceu com esse vídeo que chama Birds on the Wires, né? Que até hoje eu não consigo explicar por que que esse troço fez tanto sucesso no mundo. E foi uma brincadeira que eu fiz, né? Um dia eu estava vendo o jornal e eu vi essa foto, né? Que é uma foto, estava no Estadão. Eu recortei a foto e fui pro piano, né? E eu toquei esses pássaros, né? Eu imaginei, eu vou dizer que os pássaros estão nos espaços e não nas linhas, e vou dizer que isso é 4x4, né? E vou dizer que isso é em dó e uma clave de sol, e interpretei isso, né? E o que acontece é que saiu uma melodia interessante, né? Tinha uma música ali meio infantil até, né? Meio poética, assim. E eu fiz um arranjo orquestral e mandei para o fotógrafo. E esse fotógrafo, que eu não conhecia, eu achei ele no Google, né? Era o Paulo Pinto, um cara super bacana, que depois a gente ficou amigo, então. E ele falou, poxa, é exatamente isso que eu vi, eu tirei essa foto no quintal da minha mãe, lá no Rio Grande do Sul, né? E eu pensei nisso mesmo, né? Ele ficou todo encantado com a música, né? Eu não tinha feito o vídeo ainda. E daí, no dia seguinte, já estava o Estadão na minha porta e fez uma matéria sobre essa música que foto do Paulo Pinto.
Daí eu pedi para ele a foto original e ele me mandou a foto original. E a foto original tinha mais pássaros dos dois lados, né? Então eu ganhei mais 4 notas para cada lado, né? Tive que voltar lá e refazer a música. E ficou tão bacana quanto, ficou muito legal a música. E eu falei, poxa, tem alguma coisa nessa história. Então eu vou fazer um vídeo, né? E para tentar mostrar para as pessoas didaticamente o que que me passou na cabeça na hora que eu interpretei isso, né? E eu fiz esse videozinho e o negócio explodiu no mundo, assim, essas coisas de internet que a gente não entende como é que acontece. É, no mesmo ano eu dei uma palestra no TED, foi o TEDx São Paulo, foi o primeiro TEDx que teve no Brasil, né? E foi super bacana, e eu botei uma orquestra no palco e a gente tocou o vídeo, né? E foi super aplaudido. Mas daí, logo no ano seguinte, teve esse festival, que é um festival chamado YouTube Play, que eles iam fazer todo ano, ia ser bienal, e acabaram nunca mais fazendo, fizeram só um. Foi em 2010. E eu inscrevi, né, o Birds, e ele ganhou. Eu não sei exatamente como nem porquê, mas ele ganhou. Não ganhou, não era um prêmio para, tipo, primeiro, segundo, terceiro, eles premiaram 20 vídeos, né? E... Mas foi muito bacana, eles mandaram dois documentaristas do Google na minha casa, dos Estados Unidos para minha casa, para me entrevistar meu pai. E daí me mandaram para lá, né, para tocar, né, no festival essa música. E o festival foi muito bacana, assim. Eu vou tocar esse videozinho, que esse videozinho é o short list, quando eles anunciaram o short list, né? Foram 23 mil inscritos, cada pessoa só podia inscrever um vídeo, né? Foi um festival bem grande, assim, do mundo inteiro. Em 91 países. E o júri era muito legal, porque tinha o cineasta o Darren Aronofsky, tinha a Laurie Anderson, que é uma artista que eu amo e eu sou super fã, né? Então, para mim isso foi um bônus, né? Ter ganhado esse jurado, né? Mas foi muito legal. 2 weeks ago, Brazilian musician Jarbas Agnelli opened his newspaper in São Paulo and saw a photograph of birds in silhouette perched on parallel Isso wires. são matérias que Teve uma saíram, né? sacada Tudo em seguida, assim, sensacional. né? Na E eu NPR, quero começar a nossa a mais conversa engraçada é mostrando a um vídeo que última, que você saiu fez. uma matéria no NHK do Então, Japão. dos pássaros nos fios da rede elétrica virassem uma partitura. Não imaginou? Mas então, fica tranquilo que a gente... 動画の人気がきっかけで、先週ブラジルのサンパウロでこんなイベントが開かれました。Saiu uma matéria enorme na NHK do Japão, me mandaram presentes. É engraçado pensar, eu até hoje, eu penso assim, poxa, esse é um vídeo que eu fiz de brincadeira, né? Eu sentei e eu penso, eu vou tocar o vídeo agora para vocês, mas eu sempre penso nesse raciocínio, quantas pessoas, quantos músicos muito mais habilidosos ou mais, né, formados do que eu viram a mesma foto no Estadão, né? Então eu não considero isso uma, um case de música, eu considero um case de iniciativa, né? Iniciativa quase infantil de você pensar, e se eu pudesse fazer alguma coisa com isso, né? E isso aqui é a apresentação de Performing the score to his Haydn. video Birds on the Wires, here is artist Jarbas Agnelli with musicians Só from um the pouquinho, Juilliard Zé. School Só um and the tiquinho, YouTube se você Symphony puder Orchestra. parar. Não está tocando para a gente os Ah, vídeos. não? Não está rodando, eu não sei por quê. Estão vendo? Agora foi. Mudou, Agora mudou a tela, não sei se tá vendo. Ah, tá vendo, estamos vendo. Vou voltar um pouquinho, então, aqui, ó, essa foto. Vocês não viram nada disso, né? Não É. viram nós mexendo, né? Caramba. Não, a gente estava vendo pela lateral. Ah, tá. Esse daqui é o recorte, daí depois eu mostro que Vou pegar, espera.
Depois que eu pedi a foto, eu vi mais pássaros dos dois lados, que ele me mandou a foto não cropada do jornal, né? E a partitura que era essa aqui ganhou mais 4 notas para cada lado. E esse aqui é o Guggenheim por fora, que eles fizeram um super projeção, uma piada linda, né? Com todos os vídeos. Esse é o videozinho que mostra, né, o vídeo que eles fizeram para mostrar os pratos. Estão vendo? Tá vendo, sim. Eu tô vendo. Two weeks ago, Daí Brazilian no áudio vocês musician já viram, isso aqui é a apresentação lá dentro do Performing the Guggenheim. score to his video Birds on the Wires, here is artist Jarbas Agnelli with musicians from the Juilliard School and the YouTube Symphony Orchestra. Bom, vou mostrar o vídeo para vocês. Esse é o vídeo que eu apresentei lá, não é um vídeo que está no YouTube. Ah, caramba, eu tô com o vídeo errado aqui. Oh, meu Deus. Desculpem. Mas a música não aparece aí? Não, essa música, esse daí tá sem o. Vou mostrar esse vídeo aqui, acho Tá. que fica mais fácil. Performing the score to his video Birds on the Wires, here is artist Jarbas Agnelli with musicians from the Juilliard School and the YouTube Symphony Orchestra. Isso é uma parte intermediária que eu fiz para a apresentação. O vídeo é tão curtinho, ele tem 1 minuto só. Então, para a apresentação, eu fiz um extra. Esse vídeo ele acabou rodando o mundo e até hoje eu recebo mensagem das pessoas, né? Claro, as pessoas que são mais religiosas falam, essa é música de Deus, né? Você está lendo a natureza, né? Mas basicamente a verdade é que eu até tenho um projeto maior sobre isso. Qualquer coisa randômica pode virar música, né?
qualquer imagem onde a gente tenha elementos. Eu até tenho um projeto maior onde eu uso peixes ou até estrelas, que eu espero fazer um dia, que é exatamente essa interpretação, né, e essa migração de um meio para outro, né? E esse tipo de coisa eu fiz muito, por muito tempo, assim, né? Deixa eu só aqui. É, eu queria mostrar esse outro Ah, projeto, que esse é um do inclusive, coração. A gente ama. Olha, esse é só para bem legal quem. porque tem o Paulo junto. Então, esse aqui foi o motivo pelo qual o professor Bedak veio conversar com a gente lá atrás, em 2014. Então, só para contar para vocês que agora vem o motivo desse reencontro. Olha só. Você me mostrou antes ou não? Não sei, acho que não. Esse você vai ver Acho também. que não, né? Não. É, eu mostro, é. Esse projeto ele é meio filho do Birds, né, on the Wires, porque eu fui chamado por uma agência para o que ele me pediu. Eu quero Birds on the Wires para um bebê, né? E daí eu fui lá pensar, né? Poxa, bebê é isso aqui, né? Mas se eu for pegar só o som disso, o som desse troço todos são parecidos, né? Aquele som de coração, do pulso, né? Do sangue, varia muito pouco, né? Como é que eu vou fazer uma música que traduza, né? O briefing era, você tem que fazer uma música que traduza o bebê que está na barriga, né? E daí, esse foi um projeto para Johnson, e a gente, esse é o som, né? Então, de um bebê para o outro varia o BPM, né? Mas não varia muito mais do que isso. Então eu fui conversar com uma médica, né? E ela me falou, poxa, tem 7 números que são os mais importantes, né? E são esses primeiros 7 números que é circunferência da cabeça, comprimento do fêmur, circunferência abdominal. Então eu peguei esses 7 números, convidei o Paulo, o Bedak, para participar do processo e o desafio que eu propus foi como é que a gente pode transformar esses 7 números em 7 notas, né? E o Paulo desenvolveu uma fórmula, né, que transformava em 7 notas. A gente foi fazendo um bem bolado, porque muitas vezes as 7 notas eram completamente dissonantes, né? E a gente tinha que fazer uma música para um bebê, né? Então a gente foi testando essa fórmula, né, até chegar num processo, num caminho que fosse sempre uma música harmoniosa, né, que podia servir para um bebê, né? A gente tinha 3 mães no processo, né, e eu fui no hospital, eu fui filmar as mães, elas não sabiam de nada, né, elas não sabiam de o que estava acontecendo. A gente falou que a gente estava fazendo uma música para o bebê dela, mas não disse exatamente como. É, e daí a gente fez esse vídeo, né? Basicamente o vídeo é a mãe no hospital, né? E, e daí a gente levou ela num teatro, sem ela saber de nada, né? E nesse teatro, a gente passa a música do bebê dela e explica. Inclusive eu apareço, o Paulo aparece explicando como é a fórmula. E é muito emocionante, porque a mãe estava grávida, né? A gente deixou uma ambulância fora do teatro, porque as 3 mães estavam grávidas de, tipo, 6, 7, 8 meses. A gente estava com medo que elas pudessem ter o filho lá no meio do troço. A gente tinha 9 câmeras escondidas, né, nesse teatro, para que a experiência fosse realmente real. Só tinha ela sentada, né? Foi uma mãe depois da outra. E daí, no meio do processo, depois que está passando o vídeo, quando começa a música, abrem as cortinas e tinha uma pequena orquestra tocando a música do filho dela. E foi. Todas as mães choraram muito, né? Mas não só as mães, os cameramen estavam chorando, o cliente que estava escondido estava chorando, estava todo mundo chorando. É, é um projeto que mostrou que eu acho que, né, essa minha teoria de que tudo tem música, né? E ao mesmo tempo um jeito muito interessante, né, de usar essa migração de linguagens, né?
Eu vou mostrar o vídeo que é o vídeo que foi pro ar. Essas aqui são as medidas que a gente faz para avaliar o crescimento do bebê. Através das medidas do crescimento, eu consigo dizer se ele é magro, se ele é pequeno, se ele é um bebê comprido, se ele é um bebê gordo. A cabeça um pouco mais oval, com o fêmur um pouco mais curto, mostrando características aí familiares que a gente está passando pro feto. Essa pessoa no vídeo é a mãe de verdade ou é uma atriz? Eu montei um programa que gera notas musicais em função dos dados obtidos no ultrassom. Na verdade, isso é fruto de muitas tentativas, de modo a obter notas que tivessem futuro depois que a gente jogasse na mão de um músico, né? O desafio é a gente pegar essas 7 frequências, ou seja, essas 7 notas, né? Sem alterar nenhuma delas, a gente chegar numa melodia que seja agradável aos ouvidos. E daí, em cima disso, construir uma harmonia, construir um arranjo, né? O importante é que o DNA dessa sequência está aqui, dessas 7 notas, né? A gente basicamente está colocando uma moldura em volta de um quadro, né? Eu usei o BPM como o BPM da música, o BPM do ultrassom, né? A batida. Sempre. Eu não tenho realmente palavra para explicar o que foi isso. Tipo, abrir as cortinas e ver que tinha uma orquestra tocando o meu filho. É algo que eu vou levar para sempre comigo e que eu quero muito compartilhar com ele essa experiência, que ele saiba como foi. Vocês estão conseguindo ver? Ai, gente, não dá para ver isso sem chorar, né? É um problema, é um problema, vocês dois. Eu chorei que nem Na criança época, a primeira vez que eu vi isso, mas na época a gente andou distribuindo e-mails com isso, né? Eu lembro lá numa empresa onde eu trabalhava, prestava serviço ali de assessoria, a Comerc, e eles distribuíram lá para as funcionárias todas. Foi uma choradeira, aquelas grávidas. Então eles tiveram que parar o trabalho, né? Para elas se recomporem. Uma coisa impressionante, porque realmente é muito emocionante. A gente fez isso com mais 3 mães, né? Mais 2 mães, e depois a gente fez. A Fátima Bernardes levou 2 grávidas, e eu fiz mais 2 músicas usando a mesma fórmula, e ela apresentou como orquestra no programa dela. No ano seguinte, né? Enfim, acho que é um case interessante dessa minha busca por tradução de linguagens, né? Eu vou mostrar mais rapidinho, só mais
3 coisinhas aqui para a gente poder conversar. Esse aqui é uma brincadeira que eu faço e já fiz bastante, que é assim, eu pego e filmo tudo que está à minha volta e gravo o som ao mesmo tempo. Então, tipo, no meu sítio, esse aqui é no meu sítio, ou na minha cozinha, ou a minha filha Mia fazendo sons, né? E no momento da edição da música ou do vídeo, eu edito as duas coisas ao mesmo tempo para virar um ritmo, né? Uma busca por um ritmo usando sons captados à minha volta, né? Esse daqui é um que eu fiz no meu sítio. O vídeo inteiro, que fica muito longo. Muito bom. Mas depois eu mando o link para vocês desse e de outros vídeos, né, na minha página do Vimeo, tem bastante coisa. Mas é mais um exemplo, né, dessa busca. O Birds and the Wise também deu outros filhos que eu continuei tentando, né, fazer essa tradução, mas dessa vez esse Cars on the Lanes, eu fiz, em vez de com foto, eu fiz com filme, né? Então eu estava em Nova York, eu filmei uma rodovia no meu hotel mesmo e usei as 4 pistas, né, como se fossem os 4 espaços da partitura. Nesse caso eu fiz uma coisa mais eletrônica. Trabalho mais de curadoria, né? Devo filmar 1 hora e daí ir lá tentar achar pedacinhos que sincronizassem com outros pedacinhos, né? Eu não manipulei a velocidade do vídeo, né? Fiquei realmente tentando achar momentos onde eles se cruzassem, né, de maneira interessante. E esse é o último vídeo que eu queria mostrar, que é um outro projeto também que eu comecei e não fui adiante. Na verdade, só fiz um vídeo dele, mas eu quero fazer mais, que eu acho que é bem bacana nessa história de procurar a arte no randômico, né? No que está aleatório, né, pelo mundo. Eu fiz um acrílico e coloquei a partitura, então é quase como se eu estivesse levando a partitura para lá e para cá e vendo o mundo através dessa partitura, né? Daí eu fui procurando padrões no chão, né, no asfalto, sujeira, folha, qualquer coisa que tivesse elementos que eu pudesse usar como notas, né? Esse é um projeto que eu quero fazer mais vídeos.
É isso. Maravilhoso. Independência, Jarbas. Mostra independência, por favor. O quê? Desculpa, Apaixonei pelos violinos, hein? Mostra independência. Peraí, deixa eu falar assim. Você não vai não, mostrar o independência. independência? Mostra, Ah, você Posso tem ele mostrar aí? independência. Você tem ele aqui? Olha. Eu posso mostrar? Pode mostrar. Você Então tem vamos lá. Eu o vou achar link aqui na dele? internet. Vão falando. Ai, olha, Ah, maravilhoso. Pessoal, se vocês quiserem, um por um, né, organizadamente, estou falando isso, fazerem algumas perguntas, só levantar a mão. A Andrea vai organizando aí as falas. Você acha que a algum ponto na vida de um músico, os músicos vão passar por esse recorde de algum ponto da vida deles vão fazer umas músicas para um monte de mulher grávida e as mulheres grávidas vão chorar, tá. Isso é um ponto que vai acontecer numa vida de músico por aí? Ou é só um treco, ou você acha que é só um treco exclusivo mesmo? O que você não, acha? eu acho que a música tem esse poder, né? A música, ela tem o poder de mexer com as nossas emoções, né? Acho que muitas músicas fazem chorar, né? A música tem o poder de fazer muita coisa, né? Ela pode te dar energia, ela pode te dar vontade de sair correndo, fazer ginástica, ela pode te dar vontade de ficar na cama deprimido, ela realmente, é uma das coisas que eu mais gosto na música, é exatamente essa coisa. Duas coisas, na verdade. É esse poder que ela tem, né, subjetivo de mexer com o nosso ser, né, e, ao mesmo tempo, o poder universal que ela tem, que é de falar com qualquer pessoa do mundo, né? O Birds on the Wires é uma prova disso, né? É um vídeo que não tem palavras, né, e ele é universal, né? Eu recebo mensagem do mundo inteiro, né? Poxa, eu adorei isso. Todo mundo se relaciona com pássaros, né, e com música. Então foi um vídeo que atravessou qualquer fronteira, né? Agora, se a sua pergunta é específica para grávidas, não sei, é que esse foi um projeto muito específico meu, né? Foi um job, na verdade, né? Tá certo. Mas eu acho que a grande coisa, que eu acho que é uma coisa que eu tenho orgulho de ter, eu procuro manter, é a curiosidade, né? Eu acho que qualquer pessoa em qualquer área, mas um músico, um artista, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre. O Einstein falava isso, né? Curiosidade é mais importante do que qualquer coisa, né? É, eu, É, é, eu gosto a muito de gente tem que focar. continuar. Não, vai, Diga, fala, diga. continua. Não, pode falar. Eu gosto muito de focar quando eu faço minha música, né? Quando eu faço minha música, eu gosto muito de focar nos sentimentos que elas trazem, né? Quando toca, né? Quando toca tipo, eu penso, qual que vai ser o sentimento disso aqui? Primeira coisa que eu Sim, penso. música é É, puro sentimento, né? É é uma a coisa primeira que coisa que eu pode penso. ser lógica e, ao mesmo tempo, pode ser pura intuição, né? Você pode usar a lógica, né? Você pode usar a matemática como bar, né? Ou você pode fazer Fala, simplesmente o que fala. está vindo seu coração, da sua cabeça, né? Sim, Naquele momento. sim, Ok. tá certo. Deixa eu passar o Independência para vocês, Eli, antes do Hélio e você falarem. O Independência saiu há pouco tempo, né, Jarbas? O que, ano passado? Jarbas O vai falar um Independência, pouquinho ele dele. saiu no aniversário, né, da independência, dos 200 anos de independência, que foi sincronizado com a reabertura do Museu do Ipiranga, que estava dando uma década em reformas, né? Então, a TV Cultura teve essa iniciativa de fazer uma peça, né, que comemorasse as duas coisas. Então, para isso, eu fiz de novo essa minha procura de tradução e migração de linguagens, né? Eu fui lá e como o museu ainda estava em obras, eu gravei os funcionários trabalhando, né? E os funcionários tinham muitos sons interessantes, né? Você tem desde sons percussivos, como um martelo, mas, ao mesmo tempo, você tem sons que têm uma nota, como uma furadeira ou uma lixadeira. Ela tem um e isso é uma nota, né? É um mi bemol. O que eu fiz? Eu gravei todos eles e afinei, né?
Nesse aqui estava um mi bemol meio desafinado, eu puxei para afinação. Então eu tinha instrumentos que eram os instrumentos dos operários, né, trabalhando ali. E junto com o Ruriado Prá, que é um super maestro, amigo meu que trabalha, o Ruriá fez um arranjo, né, do hino da Independência, só instrumental, e eu montei esse filme com o arranjo dele. No final, no começo, você tem alguns elementos da orquestra tocando e fazendo esse diálogo entre os instrumentos da orquestra e os funcionários, né, a obra, né, e a coisa mecânica ali. E no final tem a orquestra inteira tocando lá no Museu de Ipiranga, no Monumento da Independência. E ficou bacana, assim, ficou uma Vou, versão... O hino é bem bonito, né? Mas a versão que o Ruriá fez ficou super interessante. vou passar para vocês, espera aí. Hum. Estão vendo a minha tela? Aham. Tô. Você mostrou pro meu professor de música, o cara ficou embasbacado, o maluco caiu o queixo, desmanchou. Foi mesmo. Então agora eu vou colocar O aqui. queixo virou pó. Então Verdade. instalou o dedo no queixo. Foi louco. Tá engasgando o vídeo, né? Para vocês também, tá? Sintonia foi pro saco. Ele não tá dando play, né? Vocês estão vendo? Sintonia, Eu tô vendo. fora de sintonia, mas não. Eu tô vendo. Para mim tá normal. Só um pouquinho, Para vocês deu. Aqui estava muito cortado. É, para mim estava normal aqui, bem. No e-mail Foi. que foi para a Não, eu queria gente, deixar. tem o Pode falar. link
para ele e estava perfeito. Tá. Tá Dá bom. para olhar no link do e-mail, tá? Perfeito. Obrigada, Máximo, Bruno. um recado pro Olhando aqui, Máximo. interessante, Jarbas, eu estava Você. vendo os captions, e enquanto estava tocando as músicas, principalmente do Passarinho, as captions continuavam. E formavam frases, né? Você só tinha os sons, mas os captions continuavam formando frases. É interessante isso. Eu estou falando aqui para o Bedak que ele psicografa, né? O Zoom psicografa. Tem espíritos vendo também isso aqui. Não é só a gente, tem espíritos. Eu queria dar um recado para o Máximo, meu amigo de Portugal. O Máximo, você sabe que a gente se separou de vocês, né? A gente é independente de Portugal, né? Você viu aí o hino da independência e tudo, né? E fizeram muito Tá bem. claro, né? Tá claro que a Você gente tem é certeza, independente, né, Bedak? A E gente só fizeram está muito. esperando eles devolverem o ouro que vocês levaram. Olha, escuta essa provocação. Eu acho que nós não nos livramos uns dos outros. Tá. Muito bom. Eli, quer falar? Eu quero fazer uma pergunta para o Jarbas. E eu notei que ele compõe como um observador que vai procurando uma certa ordem nos elementos que ele vê, na natureza, nas pessoas. Minha pergunta é se ele, em algum momento, ele intervém diretamente, mudando a disposição das coisas, ou se ele fica mais numa neutralidade, assim, numa imparcialidade e vai compondo como as coisas aparecem para ele. Mas daí Claro, o jogo perdia graça, né? Eu recebo muito essa pergunta no YouTube. Tem muita gente que fala assim: mas você photoshopou os pássaros, né? Aí eu falo: pô, mas qual seria o sentido, né? E daí eu mostro a foto do Estadão, né? Ó, a foto tá aqui, a prova tá aqui, eu não photoshopei nada, né? Mas eu acho que a parte mais interessante desse jogo é achar, né? Eu gostei da sua definição, né? Tentar achar a ordem, né? Tentar achar a ordem no caos, né? Eu acho que esse é o jogo, né? O jogo é tentar achar coisas interessantes nas coisas que existem à nossa volta sem manipular, né? Porque daí fica fácil, né? é mais Então, imparcial, então, assim, um O Hélio não tinha uma observador. pergunta também? o Hélio ia perguntar, você ia, Hélio? Te cortei? Ah, não, era só um comentário. Não, era só um comentário mesmo. Eu já tinha visto o TED e o da Independência também. Agora, é interessante essa interligação de linguagens, né? Música, dá para fazer com cor também, você pode pensar nisso, né? Não só luminosidade, mas fazer com cor. Sim. Dá Eu estou para fazendo brincar, e de repente você faz um quadro musical. É Sim, interessante. eu estou fazendo um projeto agora para a Natura, onde a gente foi buscar sons para eles transformarem num perfume. Então, o pessoal da química fez basicamente o que o Paulo Bedak fez com o ultrassom, eles fizeram um pareamento entre as frequências musicais e as frequências das moléculas. Então eu fui pro Maine, fiquei dentro do barco da família Sherman. Foi super legal, um super projeto. Isso aconteceu há já um ano e meio. E daí eu entreguei para eles um monte de sons, já as frequências fundamentais da respiração de uma foca, que a gente gravou lá, de respiração de uma baleia, crustáceos fazendo sons embaixo d'água, som de pedra batendo, som da água no barco, som do vento. A gente foi achando as frequências fundamentais e eles fizeram um perfume que vai ser lançado ano que vem. É basicamente essa história aí, né? Mais um desdobramento dessa busca, né? Então, e é isso que é interessante, né? Porque o tema dessa fala de hoje, dessa nossa conversa aqui, é justamente música e ciência, né? A gente sempre, assim, a sociedade tão compartimentada que a gente vive, né? Ela separa, né, a ciência das artes, né? Fica tudo muito separado. O trabalho do Genan é justamente juntar, né,
E já te deixo falar, viu, Bro? O trabalho do Genan é juntar, né? A gente tem esse foco na saúde, mas na verdade é tudo junto, né? É isso que é bonito da gente perceber, né? Eu acho que é isso um pouco o sentido da fala da Eliane, de colocar o Jarbas como um observador, porque na verdade, né, professor Bedak e Jarbas, né? O cientista é um observador, né? Vejam que o quanto essa visão artística do Jarbas tem de científica, de certa maneira, porque ao observar, ele busca não a ordem, talvez, eu acho que eu usaria uma outra palavra em vez de ordem no caos. Ele busca uma coisa que ele já falou, ele já usou essa palavra, Jarbas, padrões, né? Padrões. O cientista é justamente isso, né? É aquele que, ao observar aquilo que está fora, busca padrões, né? Então, vejam que bonito isso, né? O que a gente está falando aqui é que a gente não está juntando artificialmente, né, a arte e a ciência. Na verdade, é a busca do humano pelo mundo, né? Pelo outro, pelo mundo, por aquilo que acontece fora dele, e fazer sentido disso que ele percebe do mundo, né? Seja isso pela ciência, né? Ou pela matemática, seja isso pela música, seja isso pela literatura, porque quando a gente também tece um texto, Eliane é escritora, muitos aqui são, a gente também estabelece padrões, né? A gente, em geral, quem ouve um texto está preocupado com o conteúdo, né? A gente que é da literatura, a gente vê a forma, e a forma é justamente isso, é tentar escutar ou ler e tentar entender que padrões emergem dali, e a partir desses padrões, que sentido isso tem, né? E é a mesma coisa quando um médico observa um paciente, ou quando um psicólogo ouve o seu cliente, né? É assim, que padrões emergem, né, dessa fala, que padrões emergem né, desse contato, dessa relação. Então, o bonito disso, que é muito tocante, é isso, né, de ver o quanto tudo isso que a gente está falando aqui, que parece às vezes tão diferente, uma coisa da outra, a gente está falando dessa busca do humano pelo sentido, pelo conhecimento, por algo que faça um sentido, né? Um sentido para nós, né? Então é maravilhoso, né? Esse trabalho Vocês vejam como o trabalho do professor Bedak e do Jarbas estão ali, estão conectados, né? Parecem tão diferentes, mas são muito parecidos, né? É como eu sempre falo, né? Se a gente está dentro de um país ou dentro de um continente e olha para o outro, aquele continente é diferente do meu. Mas se a gente vai para o espaço, né? A gente vê que fazem parte de um todo muito maior do que aquelas divisões que a gente enxerga no cotidiano, né? Na nossa visão mais limitada, né? Uma visão mais abrangente desses fenômenos humanos, que eu acho que é disso que a gente fala, né? Afinal, né? De muitas maneiras diferentes. Diga, Bruno. Primeiro, parabéns, porque eu amo esse trabalho. Eu conhecia o dos pássaros, eu assisti o TED e também conheci o da Independência e também conhecia o da Grávida. Então, realmente são coisas emocionantes. Gostei também das estrelas e demorei um pouquinho para perceber a linha e a colocação das notas na pauta de uma linha só. Adorei. Mas a pergunta é a seguinte para vocês: a saúde mental de vocês é abalada nessa procura? Quando é que ela está presente? Durante a procura ou quando finalmente vocês conseguem esse produto de padrão, sincronia? Onde é que a saúde está? Eu acho que não é abalada, ela é salva. Imaginei mesmo. Em que ponto está a saúde, né? Eu acho que... Agora, eu quero saber se ela é durante o processo ou no achado final.
Eu vou falar né, da minha experiência pessoal. Na hora que eu começo um processo desses, vira uma coisa angustiante, né? É quase como uma coisa que você não consegue parar, né? Não, é, vira quase uma coisa que não é tão agradável, né? Você tem, eu acho que isso acontece É um com pouco vários tipos de obsessivo, arte, né? né, Jarbas? A gente Eu, fica meio obcecado, né? Né, professor? é, Também a gente fica, né, nos cálculos matemáticos também e na eu música das estrelas, né? acho que tem um paralelo com a ciência, porque tem baseado em tentativa e erro, né? Eu acho que a ciência é tentativa e erro, né? De dar, como você falou, dar sentido à coisa, né? E muitas vezes eu fico, né, quase obcecado, né? Eu preciso ver se tem, às vezes tem muitos projetos que não estão aqui, que eles não deram certo, né? E acho que isso é completamente normal, né? Eu acho que o difícil é você passar por um, dois, três projetos que deram errado e continuar, né? E querer continuar. Essa é a parte mais complicada. Saudável. É a parte mais saudável. Eu acho que eu passei por um processo parecido com o do Jabas. Eu acho que eu fui salvo por essas tentativas, vamos dizer assim, extra-trabalho oficial, né? Se eu dependesse só das aulas que eu dava, eu talvez estivesse louco, né? Dando 10, 12 aulas por dia e depois corrigindo provas e esperando o dia seguinte. Isso é porque o Foi senhor não me exatamente. teve por aluna, viu, professor Oi? Paulo? Isso é Oi? porque o senhor nem me teve de aluna no Dante. Imagina se fosse eu Eu teria tivesse ficado louco antes ou não? Não sei qual é a diferença. completamente. É. Olha, eu acho que essa busca fora da sala de aula eu sempre tive. Eu busquei várias áreas. Eu sou um professor multifacetado, né? Isso me salvou, de certo modo, porque esse anseio me trazia expectativas de terminar as tarefas, como o Jabas disse, que trazia assim uma expectativa de terminar um trabalho muito saudável, muito saudável, né? Terminar um livro, eu escrevi muitos livros, né? Didáticos ou não, mas a maioria didáticos, né? A vontade de terminar um trabalho, de terminar uma tarefa, terminar uma pesquisa, de publicar um trabalho, eu publiquei muitos artigos também. Isso traz são filhos que a gente gera, né? E como todo filho, traz assim uma satisfação e um acréscimo na nossa saúde mental muito grande, né? Eu acho que envolve uma certa dor também, né? Eu acho que é um processo, como você falou, é um filho. Dolorido, dolorido Depois, no também. final, tem um alívio, né? Menos 7 graus, subir montanha no escuro, correr o risco de cair no abismo. Olha aí Muitas a dores dor, também. né? Mas é isso, mas vem o produto final, né? Vem o produto final. Muito Isso. lindo. Muito obrigada e parabéns. Obrigado a você. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente está no nosso horário, mas eu tenho algumas coisas para. A Cristiana quer falar. Por favor, Cris. Eu fiquei pensando, assim, conforme você foi mostrando, que tem algumas coisas que são do campo do experimento, e que você passa desse campo do experimento para o campo da experiência. E é tão bonito isso, porque tem uma... Eu não sei se existe outros anteparos, né? Você colocou a partitura, essa partitura ficou com as notas dos pássaros, e depois com alguns elementos da natureza. Eu senti assim que tem uma busca pela urdidura, pelo anteparo, e depois dá um salto na experiência. Nossa, eu achei isso tão bonito, assim, sabe? Porque aí me vem uma coisa, eu posso estar viajando, assim, mas uma coisa assim, a ciência e a arte, assim, sabe? Que tem algo que segura isso que você está fazendo, né? E que o professor também faz, né? Com a poeira com as estrelas, e que aí, a partir desse anteparo, dessa urdidura, vem a arte, assim, sabe? Vai para o campo da experiência. A minha pergunta, Jarbas, é assim, existe para você, como músico, outro anteparo
para colocar ali. A gente ficou bem claro nos birds, né, nos pássaros, ficou bem claro. Mas existe algum outro anteparo para você como músico, onde você dispõe a música? Porque a Fabiana falou, né? Bonito isso que ela falou dos padrões. Tem os padrões, né? E aí você dispõe a experiência da música. Mas, assim, para você, músico, né? E acho que o professor também pode falar, tem outro anteparo? Porque eu acho que o anteparo, ele conversa com o seu coração, sabe? Ele conversa com a sua humanidade, assim. Eu posso estar falando um monte de coisa solta, gente, mas é que realmente eu queria saber dele. Se tem uma outra, Eu não outro sei, eu padrão. acho que a primeira busca que eu estou fazendo é pela beleza, né? Na verdade, eu estou buscando dentro de mim o que eu gosto, né? E quando eu estou fazendo a música, claro, eu tenho um desafio. O desafio é esse. Esses são os parâmetros. Eu vou tentar achar uma música nisso aqui. Eu coloco regras, né? Eu sempre achei que a criatividade, ela é muito mais a criatividade é incentivada quando você se limita, né? Hoje em dia a gente tem uma miríade de, né? Você vai fazer uma música, você tem plugins, você tem instrumentos, no computador você tem tudo, você tem orquestra, você tem, né? Você tem tudo hoje em dia, né? E ao mesmo tempo eu gosto de falar, tá, então eu vou fazer uma música só com esses parâmetros, com esse limite aqui, e daí eu tenho que inventar um caminho, né? Mas eu acho que a primeira coisa é essa busca pela beleza, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma coisa em comum nesses meus trabalhos todos é tentar ser didático, né? Eu acho que esse é o segredo do Birds on the Wires. Eu consegui, se eu tivesse feito só botado a foto e botado a música podia ser a música mais linda do mundo e as pessoas não iam ter essa ligação com a peça, né? Quando eu tentei ser muito didático ali, olha, essas notas foram as notas que estão virando e isso está sincronizado com o que você está ouvindo, né? Mesmo as pessoas que não entendem de música, elas estão entendendo que aquela nota é aquele passarinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa comum entre todas as minhas coisas. Eu tento fazer com que a coisa fique palatável e as pessoas consigam absorver, né? Eu acho que isso ajuda, né, as peças. Elas são extremamente simples, extremamente didáticas, né? Você explicita o padrão, né? Aquele Sim. emerge, você explicita o padrão. E isso é incrível, né? Porque complementando isso que a Cristiana está falando, eu acho que é aí que a gente percebe que a gente navega, né? Por infinitas possibilidades, né? E que de repente emerge um padrão e a gente, o ser humano comum, né, em tropeçando em pedrinhas ou barulhos ou sons comuns, consegue dali perceber um padrão belo, né, um padrão de beleza. E eu acho que, mas acho que é importante dizer também, eu acho que isso que me toca muito no seu trabalho, eu acho que em todos eles, né, quando a gente começa a vê-los assim, sério, não é só que dali emerge um padrão e dali emerge a beleza, o belo, mas eu acho que existe um conceito de belo também que emerge ali. E esse conceito, para mim, é bonito, é belo também, que é no sentido de que o belo não é algo inatingível, perfeito, equilibrado, né? Não é o belo clássico, né? Agora vou lá, não é aquele belo apolíneo, né? Aquela coisa das coisas retas e altas, né? É essa beleza do cotidiano, do simples, né? Daquilo que você tropeça todos os dias, né? Do pequeno, do minúsculo. E aí eu queria só complementar, assim, que eu falo, por que eu sou fã, né? Que eu estava falando isso desde o começo. Bom, eu sou fã justamente por isso, né? Por essa atenção ao pequeno, né? Ao detalhe, aquilo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida do todo dia. E mais do que isso, né? Eu queria deixar esse comentário também para vocês e para você, Jabas, que quando eu vi o Independência, né, eu chorei de alma lavada lá com Sinfonia da Vida, e você já sabe que eu comecei a chorar de novo aqui, o Birds. O Birds eu mostro para todo mundo, né? Outro dia eu fui assistir não, eu estava acompanhando
uma aula de terceira série. Os pequenos de 9 anos aqui nos Estados Unidos, eu estava acompanhando a manhã deles e eu fui para uma aula de música. E a professora de música, achei incrível, né? 9 anos, ela estava ensinando a notação musical, as pautas. Eu achei, não, 9 anos, né? Eu estudei piano quando tinha 7, comecei com 7, mas era uma coisa assim, extra, né? Aqui não, é ali na escola, né? As crianças estão aprendendo isso. E ela estava ensinando para essas crianças quem foi que ensinou a pauta musical. Então, ela estava se referindo àquele monge da Idade Média que começou a fazer a notação musical, agora me fugiu, Guido d'Arezzo, ele chamava. E ela contou a história do Guido, não sei o quê, ensinando a pauta. E depois, no final, eu fui lá e falei assim, olha, tem uma coisa que eu quero mostrar para você. Não a conhecia, foi a primeira vez. E aí eu passei o Birds para ela. Ela ficou assim enlouquecida, né? Porque imagina, né? Ela estava falando daquilo. Que Então, assim, legal. eu tenho essa admiração enorme. Mas tem uma coisa, por exemplo, na Independência, que a mim toca profundamente, que é essa coisa que tem a ver com essa coisa do pequeno, do minúsculo, do simples, que é uma coisa até social, né? Como é que você, dentro daquela construção magnífica que é aquele museu, coloca como, vou chamar assim, músicos, os trabalhadores comuns da construção, né? Me lembra muito o que o Saramago faz, por exemplo, José Saramago faz no Memorial do Convento, né? De tentar contar a história daquele monumento por meio dos trabalhadores que construíram, sabe? Então, eu acho que tem uma dimensão assim, essa palavra está muito gasta hoje em dia, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Tem uma dimensão política também, mas no sentido da boa política, no sentido da gente realmente perceber as forças que nos constroem, né? E que estão muito além das forças do poder, vamos dizer assim, né? E que são essas pequenas forças que constroem nosso cotidiano e das quais a gente também faz parte, né, nos nossos trabalhos específicos e tudo mais, e de como nós estamos construindo, sim, compondo, sim, uma coisa maior, né, que você consegue, de certa forma, traduzir quando você transforma isso em música. Então, é muito bonito, é realmente um trabalho admirável, na minha Você opinião. sabe que você falando, eu me lembrei que eu lutei muito para que no final do Independência os trabalhadores estivessem lá, junto com a orquestra, mas por uma questão de logística não deu certo, porque eu queria colocar eles, inclusive, tocando os seus instrumentos, né? E colocar todos os outros lá em volta, né? Alguns tocando e os outros lá, porque a homenagem era para eles, né? Eles eram os brasileiros, né? A independência era para Pois eles, né? mas isso fica muito claro, é muito lindo isso, porque é isso, né? Na verdade, por isso que eu digo que parece com o Memorial do Convento do Saramago, que quem constrói, né, a realeza portuguesa, Portugal, são aqueles que vão pedra por pedra construindo aquele monumento, né? Essa nação, são aqueles que trabalham, né, que estão ali fazendo o nosso dia a dia. Então, é muito bonito isso, eu achei assim muito tocante mesmo e eu aplaudo, porque realmente Obrigado. é muito bom. Você sabe que eu realmente vou pela simplicidade, mas eu confesso que é mais por uma inabilidade minha, porque eu não sou um músico virtuoso e eu também não sou. Eu digo que eu faço várias atividades mais ou menos e quando junto, às vezes sai alguma coisa interessante, mas eu sou mais ou menos em várias coisas, né? E eu acho que essa minha incapacidade acaba ajudando a peça, porque a peça sai simples. Eu estou buscando a simplicidade, né? Não é porque talvez se eu fosse um melhor músico a peça seria mais complexa, ou talvez não tivesse essa ligação com qualquer público, né? Seja de qualquer idade. Uhum. Eu acho que tem muito da limitação, mas eu não acho ruim, né? Eu não acho ruim a limitação, porque eu acho que é uma busca minha, obviamente, por melhorar, né? Por evoluir como músico, como cineasta, como, né? Mas eu não me incomoda o fato de fazer coisas simples, né? As minhas coisas são simples, elas não são Não, complexas. absolutamente não. Eu acho que isso não imagina.
de jeito nenhum. Eu acho que é. Por exemplo, o vídeo que o Paulo mostrou, ele não, ele é incrível, maravilhoso, mas ele não tem esse lado didático, né? A partitura vai subindo e tem milhões de estrelas ali, você não consegue entender de onde está saindo o som, né? Talvez se tivesse 12 estrelas lá, você ia entender, né? Cada estrela está gerando um som, né? Não é didático. Então você não tem essa ligação emocional com o vídeo, né? Você acha bacana, mas não tem uma ligação imediata e emocional, né? Porque ele realmente é um vídeo, né? O autor entendeu o que ele fez, mas a gente não entende, né? A gente olha e, tá bacana. Eu não muito. O professor Paulo com certeza mais que a gente. Talvez o É Paulo o que eu entenda. falei, que demorou para perceber que tinha uma linha que pegava determinadas estrelas ali, né? E a linha está cruzando com milhões de estrelas, né? Então o som ele né? É difícil da gente entender o que está acontecendo, né? Mas a gente entende que está saindo dali uma área que foi transportada, né? Agora, a capacidade didática do Jarbas é muito grande. No Sinfonia da Vida, várias vezes ele coloca lá os dados do ultrassom, as notas sendo tocadas, e aquilo vai evoluindo, depois aquilo repete para ficar claro que aquele é o tema da sinfonia, e é extremamente didático, né? Eu acho que isso ajudou o sucesso da peça, né? Porque as pessoas entendem. Então, eu entendo bem o que ele está falando. Aquela confusão estelar, né, não ajuda a angariar fãs, né? É falta didática. Talvez não pela racionalidade, mas pela estética, e pelo som e a cor, etc. Acho que prende muito. Igualmente, são diferentes formas de ligação, mas elas existem. Imagina o Jarbas fazendo aquilo com estrelas. Eu vou fazer um dia, ainda está Falando na de lista. Oba, a cores gente quer assistir. diferentes, não é? As notas associadas a cada cor, não é? Que ele etc. mostra o padrão, né? Ele Isso, vê mostrar o um padrão e ele padrão. mostra, é isso, né? Ele explicita o Exatamente. padrão. E isso é Exatamente. interessante para a gente, né? E dali A gente saiu vê uma as ligações. sinfonia. Eu tenho É muito bom. eu tenho uma exposição montada que eu tô tentando fazer há uns 10 anos, mais ou menos, que é exatamente o que eu fiz com os carros. Então, eu escrevi esse projeto, tem desde um jogo de futebol filmado por cima, então, conforme os jogadores andam, vão cruzando uma linha, vão virando notas. Ou um time-lapse de estrelas, né, com a partitura, ou peixes no aquário, pessoas cruzando a rua vistas do alto, né? Todas essas Tenta coisas ver isso podem virar aqui, notas, né? Jarbas. Deixa eu só, deixa eu só falar onde a gente está. Eu tenho uma pergunta no chat, depois tem uma pessoa de mão levantada, eu já vou deixar falar, tá? Mas é que agora a conversa pegou fogo. Olha só, no ano passado eu fui dar uma palestra na Northwestern University em Chicago. E a minha colega que me convidou, minha amiga, ela me levou para ver o museu da universidade. Dentro desse museu tinha uma exposição de um artista norte-americano que fazia arte, no caso dele, mais arte visual, mas tinha alguma coisa de som também, com a questão dos batimentos cardíacos. Então as linhas dos batimentos, né, dos elétrons. Eletrocardiograma. E também, por exemplo, uma coisa que é muito bonita, achei, tinha uma série de telefones, de coisas assim que você podia tocar, os diferentes batimentos cardíacos dependendo de certas emoções. Então, como é o som do batimento cardíaco de medo, como é o som do batimento cardíaco de paixão, como é... Então, de novo, olha, os diferentes padrões, né? E como isso cria, né? Então, eu acho... A gente vai conversar sobre isso depois. Eu vou propor essa sua exposição no museu aqui de Princeton, você vai ver. Oba! Vamos conversar. Miriam, por favor. Não, peraí. Primeiro a pergunta da Eliane do chat, para o professor Bedak. O que é mais significativo, ver ou ouvir as estrelas? Bom, certamente para mim é ver as estrelas, né? Primeiro que eu não tenho essa veia musical, como a minha veia é mais visual
e mais lógica, né? O padrão que eu procuro é mais matemático do que sonoro, né? Então, certamente, para mim, é o visual, né? Fiquei Certamente. pensando, professor, que toda produção poética é baseada na visão, né? Da estrela. Não tem sinestesia de estrela, porque a gente não é uma coisa muito recente isso, né? De ter acesso ao som. Então, Exatamente, é muito contemplativo, e quando a gente fala contemplativo é visual, né? é visual. É. Nossa, eu gostei muito de ouvir. Eu achei incrível. Eu acompanho assim o céu há muito tempo, desde pequeno, né? E eu acho que, embora eu seja uma pessoa completamente arreligiosa, né? Eu tenho vários embates com os Jarbas sobre isso. Agnóstico. Eu sou um ateu de carteirinha, né? Embora eu seja assim um grande interessado por religiões, eu estudo muito mitologia grega, né? Religiões em geral. Eu tenho muito interesse por espiritualidade, né? Curiosamente. Aliás, o professor Nilson, lá da USP, disse que eu sou o ateu mais espiritualizado que ele conhece, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que o meu amigo, o Máximo, vai concordar comigo. A gente é pó de estrelas, né? A gente é pó de estrelas porque na Terra a gente tem elementos químicos que só podem ter sido formados no interior de estrelas. O único local do universo onde elementos pesados, né, do ferro para cima, por exemplo, podem ter se formados é no interior de estrelas, uma estrela que explodiu. Então, nosso sistema solar é feito de uma nebulosa secundária, que um dia pertenceu à estrela que explodiu. Então, uma estrela que explodiu. Então, a gente é feito de resto de estrela. Nosso corpo é feito de resto de estrela. Então, quando eu olho para cima, de algum modo, e eu não estou sendo religioso nesse momento, de algum modo eu estou olhando para minha casa, né? Eu estou com saudade Para o Criador. Não, do Criador, não. Eu estou assim, puxa vida, que saudade que eu tenho de casa, né? Eu preciso um dia voltar para casa, né? Eu acho que tem esse componente, é de lá que eu vim de algum modo, né? E eu sei disso, eu sei que eu vim de lá, né? E eu não me refiro a outra coisa a não ser isso mesmo, né? Eu vim de lá, a minha matéria veio de lá. Então, de algum modo, quando eu olho para o céu, eu estou olhando para o meu passado, né? Aliás, uma coisa legal que tem a ver com Einstein, viu, Fabiana? Uma coisinha rápida assim. O Claro, vamos lá. presente. O que é o presente, né? Eu falei isso para o Jarbas outro dia. O que é o presente? Quando eu olho essa garrafa, a luz dela leva um certo tempo para chegar até meus olhos. Então, eu estou vendo, na verdade, o passado recente dessa garrafa. Se olho para uma porta mais distante, a luz levou mais tempo ainda. Então eu vejo a porta num passado um pouco mais distante, um pouco mais atrasado. E assim vai. Quando eu olho as estrelas, são passados ainda mais distantes. Ou seja, o meu presente é feito com todo o passado do universo. Isso é uma coisa maravilhosa. Não existe presente. O E meu presente assustadora, é né? recheado de Assustadora. passados. Pois é, pois é. Passados com idades diferentes. É, Muito interessante isso, né? muito interessante Muito mesmo. interessante. Ah, mas um dia a gente vai precisar conversar muito sobre isso. Máximo, eu Espera menti lá. ou não? Estou mentindo, Máximo, ou não? Não sei se ele está aí ainda. Máximo está sem som. É. Mas é isso. Isso dava muitas conversas destas, não é? Mas, enfim, não eram conversas tão artísticas como esta. Que tom hoje. Com certeza. É esse, né, Máximo? É. Aqui para Miriam. estragar sempre. Ah, desculpa. Fala já. Não. Não, Miriam, eu falei que eu vim quer aqui para falar? estragar sempre. Mas vejo que ela tem esse componente também, né? Isso que eu acabei de falar é ciência pura.
ciência pura, né? Uhum. Sobre o passado, sobre nós temos vindo das estrelas, é ciência pura. Aliás, tudo isso veio dela. Mas isso é impressionante, é muito impressionante, né? O que você falou agora há pouco, Fabiana, lembra uma frase do Borges, né? No mundo, a beleza é muito comum. Essa frase dele eu demorei para entender, né? O Borges dizia assim: o belo no mundo é muito comum. E é isso, né? É isso. Isso é um resumo do que você falou. A gente encontra o belo nas coisas mais simples o tempo todo. E não é só na arte, né? Na ciência também. Eu não sei quem foi o imbecil que um dia separou as coisas e disse que são coisas conflitantes. De onde veio isso? Concordo Né? plenamente. E milito nessa causa. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. É como diz quando o professor Paulo foi falar no congresso de dor, lá na Associação Paulista de Medicina, eu mandei um recadinho, né? Falei para alguém que estava assistindo, não me lembro, falei assim: olha, podem falar para ele, passa isso para ele, que tem essa frase do Tenho escritor guardadinho isso. português, olha lá, do José Cardoso Pires, que diz que o binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo, né? E que o cientista criador ele é tão poderoso, tão maravilhoso quanto um artista e um poeta, não é? E que, para mim, o professor Bedak é o meu cientista criador preferido, né? Então, é isso, a gente separa coisas que, na verdade, não são separadas, né? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que o que a gente está conversando aqui hoje mostra muito isso, né? Mostra muito isso. É ótimo ter os dois aqui na telinha juntos, né? Que não estão nada separados, olha aí. Né? A Miriam queria falar. Agora já Vamos lá, tenho que Miriam. falar um monte de coisa, porque cada assunto que A Miriam foi também é uma falado, artista eu tinha plástica uma conhecida. vontade Ela de fez a falar. FAO e ela teve uma obra exposta lá no saguão da FAO por um bom tempo. Como Né, você Miriam? sabe? Você que falou isso pra gente. Fala, Miriam. Ai, por favor, Miriam. Coisa de sensibilidade. É assim, ele estava falando sobre não acredita em religião, né? Mas assim, vou por partes agora, para não ouvir tanta coisa, que senão eu esqueço. Assim, eu falei assim, você é agnóstico. Por exemplo, claro, né? Você vê uma criação, cada vez a gente não sabe nada além daquilo que a gente enxergou, né? Além daquilo que os cientistas mostram para nós. Não sabemos a infinidade de planetas, de estrelas que tem. Me deixa assim me sentir. Como é que a gente é tão pequenininho, né? Mas é quando você falou que a gente vira uma estrela, né? Se torna, veio de lá e se torna e volta. Quer dizer, é assim, muito reconfortante tudo isso, né? Mas, assim, existe, assim, por exemplo, não estou falando em religião, tá? Mas que se fala que Yehowa, que significa aquilo que causa, que vem a ser, né? Eu acho que todos que fazem alguma coisa, existe alguém que fez. Então, eu fico assim, sempre procurando entender quem que fez tudo e chegar nesse ser que a gente não tem ideia de como é, de tão grandioso que é o universo. Imaginou quem fez tudo isso? Isso é só um parênteses, né? Mas o que eu queria falar é que essa integração entre os dois assim, nós temos o olfato, a visão, o som, o paladar. Junta tudo isso, é uma coisa muito boa, né? Porque você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo o paladar, você está também respirando. Quer dizer, é uma unidade de fatores da vida que a gente que eu senti isso no Agnelli. Ele consegue captar uma porção de
de ações, de práticas do ser humano e acopla a música, né? É fantástico. É uma E não só sensibilidade isso, uma muito grande, né? criatividade assim, irritante, não é? É, mas Uma você também, viu, Paulo? Mas claro que é, também, né? Mas vejam, olha que bonito O isso, modo pensar. como ele enxerga o universo, o modo Mas como ele olha só, coloca, né? olha só que bonito, Miriam. É assim, o Jarbas vê tudo isso e transforma em música. O professor Paulo vê tudo isso e transforma em fórmulas matemáticas, né? O médico vê tudo isso e transforma em ações, em diagnósticos, em prognósticos, né? Na verdade, veja, isso que é bonito. A gente tem os seres humanos, tem uma miríade de linguagens para falar do humano, cada um vai usando a sua, mas a gente está falando da mesma coisa, é isso que é bonito, né? E o mais legal de tudo, que eu acho que é isso que também eu procuro mostrar quando eu trabalho com a literatura, mas também trabalho com as artes visuais, mas também vou para o cinema, mas também, né? Eu também vou para muitas coisas, né? É que é isso, né? Na verdade, existem várias maneiras de traduzir, né? De trazer à tona esses padrões, né? Várias linguagens para isso. E o bonito é que se você aprende uma, ou se você se torna familiar com uma, você também consegue transferir isso para outra. Então, quem consegue uma sensibilidade literária maior, consegue uma sensibilidade musical maior, mas também pode se tornar um cientista melhor, né? Então, como é que a gente vai transferindo esse saber, que na verdade é isso, é essa capacidade acho que o que fica de hoje é isso, né? A capacidade da observação e esse esforço de expressão, de tradução daquilo que a gente observa, né? Nas nossas linguagens mais próprias, né? Cada um com a sua, né? Então, Sim, você que está morando aí, você que mora nos Estados Unidos, eu estudei no high school aí. Entrava às 8, saía às 3 e tinha várias, tinha cinema, balé, todas as línguas que você quisesse escolher. Bom, em suma, sim. Meu pai foi um bioquímico molecular também. Eu não tenho nada a ver com a ciência, mas eu via o modo como ele se pesquisava nesse assunto, né? Eu vejo o Paulo, um dia eu converso com ele em particular, é muita coisa para conversar. Mas é que é interessante isso, a pessoa engloba, se foca, porque se a pessoa cresce num ponto, né? Ela, claro, ela vibra mais lá, mas ela são pesquisadores ambos aí, eles têm uma visão geral de tudo, então fica mais rico o trabalho final desses grandes estudiosos, né? Bom, ficar quietinha é porque você não pode. Bom, olha, a gente já passamos bastante da hora, que está tão gostoso esse papo, né? Mas eu também vou finalizar. Eu queria deixar, olha, primeiro meu agradecimento aqui para todos e queria deixar para o professor Paulo e para o Jarbas falarem as suas palavras finais, responderem a Miriam enfim, conversarem aí, deixarem aqui a sua palavra final nesse book club de hoje e agradecer. Não, eu que agradeço, adorei a conversa. Eu nunca achei que as minhas coisas tivessem ciência, né? Eu sei que lá no fundo talvez tenha alguma, né? Mas eu sempre me considerei um cara que é muito mais intuição do que técnica, né? Na verdade, esse sempre foi um problema meu, porque eu comecei a estudar piano e quando eu aprendia 2 acordes, eu já queria criar uma música, né? Em vez de ficar estudando piano para me tornar realmente um bom músico, né? Mas ao mesmo tempo eu nem me considero um músico. Eu acho que eu sou um artista, né? Eu uso essas coisas, né? Mas eu sempre incentivo as pessoas. Hoje em dia a gente está num universo onde a gente tem qualquer coisa na nossa mão, né? No YouTube você aprende qualquer coisa, né? E a gente entrou nessa era da informação achando que todo mundo ia ficar mais inteligente, mas não aconteceu isso, né? Na verdade está acontecendo o contrário, infelizmente. Então, eu sempre incentivo as pessoas, poxa, você quer aprender alguma coisa? Aprenda, né? Mesmo que você vá aprender só um pouco, vai ser o suficiente para você começar a experimentar coisas, né?
Então, eu acho que esse é uma era muito boa para a gente fazer arte ou ciência, porque está tudo na mão, né? Todo o conhecimento está na mão. Eu acho que isso vai ser, vai ser maior ainda daqui para frente com inteligência artificial, espero, né? Se ela não matar a gente, talvez a gente vai ter mais acesso ainda à informação e, Blade Runner total, né? Ai, que medo. eu também tenho medo. Mas eu sempre, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é, poxa, experimentem, né? Experimentem. O Buzz Underwires é um case disso, né? Eu experimentei tocar uma foto e deu certo, né? Então, eu acho que tem no mundo um monte de coisa para a gente experimentar à nossa volta, né? Essa é a minha busca todo dia e eu não sou um grande conhecedor de nenhuma atividade, né, profundamente. Eu não sou um músico de formação, eu não sou, né, um cineasta que estudou cinema. Eu simplesmente junto as pontas, né? Muito mais com curiosidade do que com qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que todo mundo pode experimentar fazer arte e se divertir. Muito bom. E você, professor? Agora é você. O Jabas já falou tudo. Eu quero agradecer também a oportunidade, Fabiana, Andréia, Hélio, o pessoal do Genan, a presença de todos. A minha irmã, estou vendo minha irmã aí, professora também, a Carmen. O meu grande amigo Márcio de Portugal, o pessoal lá da Areté, que lê a Ilíada comigo, é outro pessoal louco, né? Um bando de louco. Aqui só tem louco, na verdade, né? Total. Louco num bom sentido, quer dizer, o pessoal que procura. Aliás, o Alienista é um bom conto, né? Para a gente reler de vez em quando, Machado. Todos somos loucos, né? De algum modo, né? Ou não, né? Ou não. Oi? Ou não, exatamente. Ou não, exatamente. Ou não, né? É isso mesmo. É isso E mesmo. É bem óbvio que a gente é louco, né? Isso é o que o meu filho fala o tempo todo, olha lá. A gente é bem tudo louco. A gente é louco, a gente É. E foi uma boa oportunidade de conversar com o Jarbas também sobre a obra dele, que é fantástica. Eu sou um grande fã do Jarbas, um grande fã do Jarbas. E é uma honra tê-lo como meu genro, né? Pai da minha netinha querida, da Mia, que aliás nasceu aí nos Estados Unidos, em Miami, né? E foi um prazer muito grande. Espero poder continuar participando com vocês. Eu tenho participado, né? Os encontros são muito bons. Aqueles que vieram pela primeira vez hoje, né? Espero que se sintam incentivados a continuar, porque os encontros são sempre muito ricos e vale a pena sempre participar, porque a gente sai sempre maior do que quando entrou, com certeza. Foi assim no anterior, que eu ouvi pelo carro, inclusive, né? Sobre ópera e tal, foi muito bom. Com certeza os próximos também vão ser. Então, valeu, um grande abraço. Obrigada, prof. Olha, só para quem está chegando hoje, nós temos um encontro por mês, o nosso calendário está fechado já até o final do ano. Então, se vocês tiverem interesse em continuar participando, é só mandar um e-mail para o genan@usp.br, que aí a gente manda a divulgação e as datas e a gente se comunica por lá. Eu agradeço muito. Antes de a gente fechar, eu queria tirar uma foto, pode ser? Só que aí, foi uma honra. por favor, assim, as Mas pessoas lá, falam, o Hélio está arrumando o cabelo. quem pegou essa foto aí? E assim, as Tá, pessoas que puderem abrir a beleza. janelinha, por favor, para a gente poder De quem se estiver ver. aí, né? Quem estiver aí. Foi uma honra mesmo, tipo, de ver. Pois é, Arrumar o também cabelo acho. aqui. Então vamos lá, group Olha o photo. pessoal tudo arrumando o cabelo aí. Tá, pera aí, deixa eu ir aí na... Então Deixa eu ir aí. venha, filho. Você na Que tela. bom que está na sala ao lado, né? Bora. Venha, filho. Eu reportei, olha. Vem aqui. Vamos lá? Pronto, já foi. Depois eu mando para vocês
Olha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Espero que a gente continue juntos, tá? Uma ótima noite para vocês aqui na Tadia. Né? Foi um Valeu. prazer. Abração para Tchau, todos. Fabiana. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada. Muito rico. Jarbas, Tchau, manda pela Fabiana seu contato, por favor, se alguém Mando quiser. sim, claro. Tá bom? Tá bem, a gente passa pelo e-mail do Genan. Um abração gente. também. Não sei se falei com você. Tchau, gente. Feliz Dia dos Namorados para vocês, Para vocês né? também, parabéns. Muito Dia dos bom. Namorados. Estamos aqui namorando, olha só. É. É. Tchau, gente.